Fala-se muito sobre o nosso lado emocional e como este nosso lado emocional, como esta parte emocional, às vezes nos faz sofrer tanto. E hoje gostava de lembrar aqui uma nota, não em relação ao lado emocional, mas em relação ao lado intelectual barra racional. E como esse nosso lado intelectual racional pode influenciar o nosso lado emocional. E vou-vos dar 3 exemplos. Um tem a ver com a coragem, outro tem a ver com o perdão e outro tem a ver com o tempo. Coragem, perdão e tempo. Então, o que é que isto tem a ver com esta parte intelectual e como a forma intelectual ou como a parte intelectual pode influenciar a parte emocional ou o intelectual racional influencia o emocional? O conceito que nós temos de coragem, o conceito que nós temos de perdão e a crença que nós temos em relação ao tempo, ela pode influenciar-nos na forma como nós cicatrizamos as nossas feridas e, eventualmente, como nós também enfrentamos os desafios do nosso dia-a-dia. Então passo-vos a explicar. Primeiro exemplo, coragem. Onde é que a parte intelectual pode influenciar, intelectual barra racional, pode influenciar a parte emocional? A partir do momento que nós temos como conceito de coragem a ausência de medo, nós nunca iremos ser corajosos. Porquê? Porque o conceito de coragem que associa a ausência de medo à coragem está errado. Ou seja, a experiência de medo, o sentimento, a sensação física e a parte mental relacionada com o medo, ela é sentida na coragem. Agora, o que é que acontece com a coragem? A coragem é quando nós nos permitimos avançar, experimentar, enfrentar o desafio, apesar de estarmos a sentir o medo. Ok? Portanto, coragem não é ausência de medo. Coragem é o sentir do medo, transcendendo, ultrapassando, enfrentando aquilo que nos causa receio, mas mesmo assim enfrentando. É muito importante dar atenção a este aspecto. Porque se eu tiver na minha matriz de crenças e convicções de que coragem é ausência de medo, muito provavelmente nunca serei corajoso. Ok? Portanto, este é o primeiro conceito que vale a pena nós revermos. E é um bom exemplo de como a parte intelectual barra racional influencia a parte emocional. Ter medo é uma parte importante da nossa experiência de coragem. Segundo ponto, perdão. Uma coisa que eu ouço muito a propósito do perdão, que é o esquecer, o deixar tudo na mesma como estava. Não. No nosso conceito de perdão, se estas ideias de que nós perdoamos alguma coisa, perdoamos alguém, perdoamos algo que nos foi feito e fica tudo na mesma, e supostamente nos esquecemos, este conceito de perdão, e digamos que é aqui uma parte muito intelectual, muito racional, vai bloquear a cicatrização emocional. Vai bloquear o processo de perdão. Por isso, este é um bom exemplo de como a nossa parte intelectual racional pode influenciar a parte emocional. Se eu associo ao perdão a necessidade de esquecer ou a necessidade de tudo ficar na mesma, atenção, que no meu racional eu posso estar a impedir que a ferida se feche. Portanto, aí estou a condicionar o meu emocional. Terceiro ponto. Portanto, lembrem-se, primeiro, tinha a ver com coragem, segundo, perdão e o terceiro, tempo. O tempo. O tempo é um outro conceito muito interessante. Não é o conceito de tempo e se o tempo existe ou não existe, não é essa a ideia, mas é uma outra falácia associada ao tempo. E é essa falácia também é uma crença que muitos de nós têm e pode também, neste lado conceptual, portanto diria intelectual, racional,
influenciar a parte emocional. E o quê? Exatamente. Esta ideia de que o tempo cura tudo. Ou seja, bastará deixar passar tempo em relação a algo que nos aconteceu. E por isso, eu muitas vezes encontro pessoas que lhes aconteceram coisas, pronto, de facto, umas mais traumáticas, outras menos traumáticas, mas situações adversas que nunca trabalharam terapeuticamente, nunca ressignificaram, nunca, digamos assim, arrumaram aquele assunto. Foram deixando passar o tempo, acreditando que só por deixar passar o tempo esse assunto ficaria resolvido ou essa ferida ficaria fechada. Este conceito de que o tempo cura tudo é mais um bom exemplo de como a parte intelectual / racional pode comprometer a parte emocional. Portanto, são 3 exemplos, poderia dar-vos muitos outros, de como a nível de conceito, a nossa parte emocional, que, enfim, poderá eventualmente contribuir para que as feridas se cicatrizem, para que, enfim, nós consigamos enfrentar as coisas do nosso dia-a-dia, os desafios. Essa parte intelectual, racional, conceptual, pode interferir na nossa parte emocional. Por isso, muitas vezes há pessoas que me dizem isto é o meu lado emocional. Não. Na verdade, antes de trabalharmos a parte emocional, teremos que trabalhar a parte intelectual / racional / conceptual. Ok? Porque o intelectual, volto a dizer-vos, a parte dos conceitos, a parte do conhecimento racional, pode interferir na parte emocional. E esta relação racional-emocional, ou intelectual-emocional, se quiserem, embora também possamos falar de inteligência emocional, mas neste caso o intelecto associado ao racional, ok? Nós vemos muitas vezes esta interferência entre o racional e o emocional. E por isso eu gostaria de vos deixar estes 3 exemplos para reflexão. Aquilo que nós acreditamos em relação à coragem, aquilo que nós acreditamos em relação ao perdão, aquilo que nós acreditamos em relação ao tempo, pode interferir com o nosso bem-estar emocional. Está bem? Estejam atentos e espero que esta dica de hoje vos seja útil. Se não vos for, a vocês. Pode ser que conheçam alguém a quem isto possa interessar. Está bem? Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração, calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom.